Pode café, pode café, pode café, pode café, pode café. É isso aí, olá mais uma vez, boa noite, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Segundou em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É aquele papo descontraído, aprofundado, ético, responsável, coerente, verdadeiro e interativo com a sua participação. Estamos ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, pela Aldeia Global do Facebook, na página do Conexão. Aproveite para seguir, para acompanhar, para curtir a página e depois do ao vivo você pode acompanhar essa e todas as demais entrevistas onde, quando, como e quando quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, com quem quiser. No conforto da sua casa ou onde você estiver, você acompanha a versão gravada, que também vai lá pro YouTube. A gente tem o Pod Café Podcast no YouTube também, depois da entrevista de hoje, que daqui a pouquinho eu troco de câmera e mostro o nosso convidado para lá de especial. Não poderíamos fechar o ano sem ele aqui novamente. E é muito importante você já começar a mandar a sua mensagem, os seus parabéns, o seu elogio, a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta. Se quiser mandar Pix no final do ano, é muito bem-vindo. Pode mandar que faz bem ao coração. E por falar em coração, esse é o tema central do nosso programa de hoje, que agora partindo para a câmera 1, eu já mostro ele que está aqui comigo novamente pela terceira vez, recordista. Aliás, o Luiz Roberto está no Pod Café Podcast. Mais do que o Palmeiras ganhou de título esse ano. Eu não ia aguentar. Eu tinha que fazer uma brincadeira com o Palmeiras. O Flamengo do meu irmão querido amigo Luiz Roberto, o Flamengo ganhou praticamente tudo esse ano. O meu Corinthians ganhou a Copa do Brasil agora recentemente, ganhou o Paulistão. E, enfim, futebol é uma paixão tanto do Luiz quanto minha, mas o Luiz está aqui, doutor Luiz Roberto, por um motivo muito especial. Além da gente trazer aquelas dicas importantes de final de ano, para você cuidar bem do coração, porque a gente abusa muito de alimentação, de bebida, enfim. Também tem um fato que nos pegou a todos de surpresa, o fato do nosso cardiologista, o médico do coração, o médico do povo, querido Luiz Roberto, passou por um susto e deixou a cidade toda apreensiva por conta de um probleminha que ele teve no coração, mas graças a Deus está 100% recuperado. E me chamou a atenção, eh, parece chover no molhado, não era nem de eu ficar surpreso, mas a quantidade de pessoas mandando mensagem
E aí eu tive até, Luiz, que eu tenho que dizer isso no ar, eu fiquei no fio da navalha, parecendo bambu no vento, envergando para lá e para cá para saber qual decisão tomar, porque eu precisava respeitar a descrição da família, o cuidado do Luiz Roberto, o descanso dele ali, mas ao mesmo tempo eu precisava de informação para tranquilizar as pessoas. Então eu deixei durante algumas semanas, principalmente alguns dias, vocês sem notícias eh, da situação do querido Luiz Roberto, justamente por respeito à questão pessoal de recuperação. E agora sim, eu já falei em outros programas anteriores que deu tudo certo, que ele está super bem, que voltou ao trabalho, enfim. Mas eu não podia fechar o ano sem trazê-lo aqui para deixar o seu coração mais tranquilo, mais quente, de ver que o médico do povo, médico do coração, essa pessoa muito querida, tá bem e tá aqui, ó. Só não tá mais feliz porque o Flamengo não ganhou o Mundial, Luiz. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, tudo de bom pra vocês. Um abraço, pessoal da Conexão Pó de Café aí, olha, foi bom. Luiz, antes da gente falar da questão dos cuidados, que essa data de final de ano, isso tudo, claro que a gente precisa tocar nesse assunto, até para tranquilizar a população, você sempre muito transparente, e também para fazer um alerta ao mesmo tempo. O que aconteceu com o cardiologista Dr. Luiz Roberto em relação ao seu coração? E o fato de ser cardiologista e de ter amplo conhecimento da área foi preponderante para o resultado final ter sido satisfatório? É, foi, isso aí, eu já senti, eu senti assim um pesozinho no peito, pouca coisa, só um peso. Nada de importante que talvez qualquer outra pessoa leiga, ela não ia nem dar importância a isso. Eu tenho Aí é que certeza, é. E eu tenho uma história familiar, meu pai infartou com 40 e poucos anos, a minha mãe fez angioplastia, minha irmã botou ponte safena e tinha umas 3 ou 4, sei lá, um negócio assim. Então eu falei, opa, peraí, eu tô com 69 anos, só falta eu, né? Da família sobrou, né? Aí eu falei, olha, eu tenho que fazer aí um check-up e fui fazer uma angiotomografia coronariana, não fiz teste de esteira, não fiz nem eletrocardiograma, pra você ter uma ideia. Eu fui direto na angiotomografia e na angiotomografia já mostrou, né, estenose importante. Mas explica isso, o termo mais A popular para a população entender. angiotomografia você tem os contrastes, né, dentro da coronária e ali mostra as obstruções coronarianas, não é o cateterismo, aí é outro, tá? Então a angiotomografia mostrou o cálculo, né, o score de cálcio que eles têm, eu vi que era importante. Aí eu parti para o cateterismo. Aí o cateterismo, que é a cineangiocoronariografia com ventriculografia esquerda, esse é um nome correto. A gente fala cateterismo resumindo tudo, né? A preguiça do médico, né? Escrever isso tudo. Então fez o cateterismo, fomos lá e tal. O Fabiano fez o cateterismo junto com o Gustavo. No cateterismo falou: Ó, Luiz, você está com uma artéria de 60% a 70% e as outras três de 80%. Isso de 70% a 80% É, entupida. entupida. Então vamos lá fazer uma. Nós vamos marcar para a gente poder fazer aí uma angioplastia e colocar uns stents. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Sair da cirurgia, ótimo. Vamos lá. Aí na outra semana foi marcado. Então colocamos lá 4 stents em 4 coronários. Aí eu fiquei. Foi na quarta. Fiquei de quarta para quinta na UTI. Quinta-feira ele me deu alta. Vim embora para casa. Fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira trabalhando. Luiz, mas para o leigo, para quem está em casa e para esse jornalista também, é uma cirurgia de risco? Tudo isso é de risco, né? Se bem que hoje, né, ainda mais o Fabiano e o Gustavo né, lá em Varginha, a turma é muito boa, né? O João Carlos também era muito bom, mas o João Carlos parece estar em Santa Catarina, foi embora para lá. Mas é uma turma muito boa. Aquela turma lá é excepcional. É aquele negócio. Muita gente falou: você vai para São Paulo? Eu falei: não, vou para Varginha. Pô, eu encaminho meus pacientes para Varginha, agora eu vou para São Paulo. Pô, não, eu vou para Exatamente. Varginha, eu confio nos caras, pô, eles fazem o cateterismo dos meus pacientes, pô, vem tudo Faça uma bem boa, faço. faz angioplastia nos meus pacientes, agora eu vou embora? Não, Coerência. eu vou para. Inclusive, o Mantas estava em obra, nós fomos para o regional,
foi feito no regional. Chegou lá, encontrei o doutor Jens, que ia fazer angioplastia também, que tinha sido encaminhado, também fazer angioplastia. E quando eu fui fazer, isso aí no cateterismo, quando eu fui fazer angioplastia, encontrei com uma paciente que eu tinha pedido cateterismo dela. Caramba. Então quer dizer que eu acho que tem que ser por aí. É incoerente demais você. A minha irmã mesmo, minha irmã veio do Rio de Janeiro para operar com o Frederico, há mais ou menos 10 anos atrás, com o Frederico lá em Varginha. O Frederico e o Thiago, né? O Fred, todo mundo chamei de Fred, né? É, mas e está muito bem, obrigado. Me ligou essa semana, conversamos e tal, né? Tá fazendo acompanhamento, tá lá, não tem problema nenhum. Ô Luiz, e essa colocação dos estentes, o estente é basicamente o quê? Ele tem a função de dilatar, É, dilata a artéria que está obstruída e deixa ali dentro, deixa né, ela mais o larga. stent, e deixa o stent ali dentro e pérvio. O sangue passando normalmente como se a artéria nova, né? Você deixa, vamos colocar assim, uma mola, para que a pessoa entenda, né? Sim. Mas ela, claro que é, 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 com essa abertura e passa o sangue normalmente, ele fica pérvio. E é uma cirurgia que tem que abrir o peito? Não, não, você faz pela femoral aqui, né? Certo. Entendeu? Aí você vai lá nas coronárias, né, injeta o contraste, você vê onde é que está e tal. Ele já sabia pelo anterior, mas aí ele joga um pouquinho mais de contraste para ter certeza quantos. Porque você tem. Porque cada catéter desse, cada estente desse, ele tem os seus centímetros, né? Tem a largura e tal, dependendo da artéria mais grossa, mais fina, entendeu? E assim você vai fazendo e é ótimo. Hoje, a cirurgia em si coronariana, ela é muito pouca, ela é muito, quer dizer, proporcional à angioplastia. Eu estava conversando com o Fabiano realmente sobre isso. O que você tem hoje de stents inteligentes, a gente fala de stents inteligentes, são stents de qualidade, né? Hoje nós temos aí um nível de primeiro mundo, né? Em termos de stent né? De Luiz, a gente, angioplastia. a gente pode fazer uma comparação mais ou menos, não Aham. sei se é esdrúxula, mais ou menos a função do stent é a função que o duplo J tem quando você Sim, precisa sim, sim, sim. desobstruir o ureter? Ureter. Isso, bota ali o duplo J, você corre a urina normalmente e a pedra sai por ali. É mais ou menos isso. Só que o stent, ele é pro É, resto da vida? o resto da vida. Acabou ali. Tá ali, né? Agora, daqui em diante, eu tenho que manter os remédios, eu tenho que. Vou ter que fazer. Já fazia, eu já estava fazendo já uns exercícios 3 vezes na semana. Agora eu vou ter que aumentar mais um pouquinho. Vou ver se eu jogo para 5 vezes na semana, para poder me dar uma qualidade melhor para o futuro, né? Ô Luiz, e o que muda, além dessa questão dos exercícios a mais, e de uma preocupação de um alerta? Mas é um alerta a ponto da luz vermelha ficar sempre na cabeça da agora para frente? Ou não? O Luiz está, apesar dos estentes do procedimento, está 0 km, tem uma vida normal, pode comer de tudo, assim como qualquer pessoa que faz uma angioplastia? Não, Como é que não. funciona? O que acontece é o seguinte: qualquer ou cirurgia cardíaca, né, cirurgia de ponte safena, ou mesmo com angioplastia com stent, você tem restenose. E a restenose vai depender de você. De como Restenose é voltar a é voltar a entupir? entupir. Pode voltar a entupir. Pode voltar. E vai depender de você. Se é fumante, tá? Então você faz uso de bebida alcoólica várias vezes por semana, tá? Então você come mocotó na segunda, come uma rabada na terça, come uma picanha na quarta, na quinta-feira você vai lá e come uma feijoada. Você entendeu? Então, vai depender muito de você na tua alimentação. A tua alimentação tem que mudar, você tem que mudar, entendeu? Senão não adianta nada, né? E agora também falando na função de médico, Luiz, o principal causador desse problema que você teve e que muitas pessoas têm, na maioria dos casos, é hereditário, é genético, é alimentação, é bebida alcoólica, é cigarro. Existe um estudo dizendo quem é o grande vilão e uma forma de escalonar isso? Todos esses fatores de risco são importantes.
Mas a hereditariedade é algo que não tem como, eu até falo com meus pacientes, você não pode, não adianta você querer matar a tua família, que você vai continuar sendo hereditária a tua doença. Entendeu? A hereditariedade você não foge dela. Ela é Verdade. muito forte, porque é a parte genética, está no teu DNA. Entendeu? Então é diferente. Você pode evitar, por exemplo, o sedentarismo, que é um fator de risco que você pode tirar. Sim. Você pode diminuir o colesterol, triglicérides, né? São dois Obesidade. vilões, obesidade. Você pode reduzir isso aí, tá? Então você já vai reduzindo os fatores de risco, né, para uma possível doença coronariana e tal. Mas você não pode fugir da hereditariedade. Ela é muito forte. E num comparativo, Luiz, de faixa etária e de sexo, pelo que você vê em consultório, quem é mais propenso a É, ter? o homem, né? Mas a mulher, hoje, pelo todo a ansiedade, o quadro de a mulher na sociedade, a mulher trabalhando, a mulher no mercado de trabalho, né? E ela tendo os afazeres da casa dela, o estresse que ela passa, e depois vem a menopausa, em que você reduz o estrogênio, que é um hormônio importantíssimo na proteção da mulher, que ela entra na menopausa. Então, esses fatores estão fazendo com que a mulher ela, depois dos 45, 50 anos de idade, ela esteja no mesmo nível que os homens em termos de doença coronariana. Então, nós temos que tomar cuidado, que antigamente assim, o eletrocardiograma alterou na mulher. Antigamente era assim, né? Bem antigamente. Não, não preocupa não, porque a mulher tem isso mesmo, que ela não vai ter doença coronariana. É uma mentira, né? E é uma falsa verdade isso aí, né? Então a gente tem que pesquisar e ver se realmente até que nível, né, existe alterações importantes na mulher nisso aí. Não se deve deixar de lado, não. Você tem que pesquisar. E com relação à sua alimentação, muda tudo, Luiz? Você já era um cara regrado? Como é que era? Luiz sempre É, gostou de um bom vinho. É, Pode continuar? vinho a gente ainda, nós não tomamos todo dia, né? Então não tem problema. Mas a alimentação tem que dar uma mudada, né? É. Ah, tem que dar. Acompanhamento com nutricionista, tudo. Não precisa. Eu já tenho alguns conceitos, né? Então já Sim, fica mais fácil, né? sim. Mas que tem que haver uma mudança, comer mais salada, comer mais verduras, né? Legumes mais cozidos e assim por diante, né? É, Luiz, e além desse fator que te levou à angioplastia, a gente tem uma série de outras cirurgias, de outros riscos que o nosso coração ele acaba sendo acometido. Claro que a gente não vai entrar em detalhes, até por respeito à descrição da pessoa, assim como nós tivemos com o Luiz também. O ex-prefeito Marcelo Chaves também teve um problema no coração, também precisou fazer uma cirurgia, e no caso dele, uma cirurgia aberta um pouco mais complexo. O que se pode falar sobre esse caso em linhas gerais também? Se o caso dele também é muito comum, por que aconteceu ou acontece com as pessoas? o caso dele é um caso mais grave, né? É um caso que você tem que fazer a ponte safena, né? Você tem que fazer uma mamária, você vai ter que entrar, abrir, Para um né? leigo, o que é É fazer isso, Luiz? invasivo, né? É invasivo a ponto de você ter que fazer uma cirurgia. Mas o Ah, que é uma ponte safena? O que é uma você mamária? você pega a safena, né, e coloca lá no coração, e ele ficou mais tempo internado, né? A gente ficou sabendo que ele ficou mais tempo internado, que ele tem um outro problema renal. Então, tudo isso aí, né, leva Comorbidade, né? a comorbidade, você leva um certo cuidado, tem que ter um certo cuidado, né? Então, ficou mais tempo internado, mas graças a Deus ele está bem, está em casa, né? Está tudo bem, né? Então, mas isso daí ele tem que ter certo cuidado em relação a isso, até as cirurgias mesmo. Mas fez em Luiz, Varginha também, fez em Varginha também. fez com o Frederico Thiago lá, ó. Em linhas gerais, eu faço entrevista com o Luiz Roberto, gente, desde a TV Cidade, há 33 anos atrás. E frequentemente a gente volta com as mesmas perguntas, porque são temas de interesse e de ocasião. Essa pergunta eu faço praticamente todo ano para o Luiz. Como anda a saúde cardíaca do brasileiro, Luiz? O brasileiro é o seguinte, com todas vamos dizer assim, todos os cuidados, né, e todas a tecnologia que hoje está à disposição do brasileiro, né,
maior hoje do que no passado. Até conversando com o Fabiano, que meu pai, há 50 anos atrás, ele teve um infarto e ele ficou 51 anos atrás, né? 51, 52. E ele ficou um mês na Santa Casa para fazer um cateterismo. Caramba! Hoje não, hoje você vai de manhã, de tarde você está em casa, né? Quer dizer, você vê a diferença, né? Mas evoluiu ou involuiu, Luiz, a saúde cardíaca? E na mesma pergunta, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não tinha alguns adventos que a gente tem hoje. Vou citar um só: o tal do narguilé do cigarro eletrônico. Isso realmente já está comprovado em consultório, que as pessoas estão piorando a sua saúde cardíaca, principalmente os mais jovens usando essa Hum. porcaria? Sim, olha bem, em termos de doença coronariana, é claro que você está colocando substâncias tóxicas dentro da coronária. Mas vamos falar assim, do modo geral, vamos falar algo mais prático para que você entenda. No momento que você usa uma substância como essa, cigarro eletrônico, você tem uma tendência de formar endurecimento pulmonar. Vamos falar a grosso modo, para que a Sim, população sim, entenda. Não vamos falar aqui uma sim, fibrose pulmonar e tal. sim, sim. Esse endurecimento pulmonar, ele leva uma doença, tá, no coração, que é do lado direito do coração, que é uma insuficiência cardíaca direita, que leva a uma doença chamada cor pulmonar. Então, com isso, você passa a ter um aumento da pressão pulmonar, tá, dentro no coração. O aumento da pressão pulmonar, da sistólica da pressão da artéria pulmonar, é a artéria que sai do ventrículo direito, tá? Que é um sangue que vai para o pulmão, tá? Para que haja a troca, tá? De gás carbônico e oxigênio. No momento que você tem um aumento dessa pressão, você tem uma dificuldade para chegar lá para poder ter essa troca, tá certo? Porque, inclusive, o pulmão está fibrosado, ele está endurecido, tá? Então, você aumenta mais essa pressão. Então, você tem uma doença, né? Que é o corpo pulmonar. Bom, aí vai inchar seu fígado, vai crescer a veia do teu pescoço, que você vai ver que é a turgência jugular, vai inchar as pernas devido a essa insuficiência cardíaca direita. Não do lado esquerdo, do lado direito, claro? Aí, isso daí você imagina, você vai ter falta de ar, você vai ficar igual um peixe fora d'água, tá? Vai puxar o ar e não vai ter, tua saturação de oxigênio vai baixar, tudo por causa do cigarro. É o cigarro do modo geral, mas o eletrônico está dando uma resposta mais rápida do que o cigarro comum do dia a dia, cigarro de palha, cigarro, né? O fumo do modo geral. Então, esse cigarro eletrônico está te dando uma resposta, uma pior resposta, mais rápida, mais cedo do que o cigarro de palha. E, é claro, tem gente usando isso aí achando que é bonito e tal, e aquilo ali leva ao vício, tá? Então, não podemos esquecer que o primeiro estímulo do ser humano é dentro do útero, que é a boca, Sim, tá? E você não esquece, esse estímulo não é esquecido, tá certo? Então, o que que acontece? No momento que você coloca algo na boca, fica difícil de tirar. Teve uma época que o americano, há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, né? De formado tem 44, vou fazer 45. Então você vê que é muitos anos atrás. O americano estava substituindo o cigarro pelo pirulito, tá? O que que acontece? O cara não parava de chupar pirulito. sim, E com isso, o que que ele fazia? Ele estimulava o diabetes, sim. porque você era açúcar, Em cima de tá? açúcar. Em cima de açúcar, então com isso você estimulava a produção de insulina e de repente você estava aí diabético, insulino dependente, pela liberação de insulina e tal, e aí E a veio o diabetes processo. poderia trazer É, problemas no no coração, quer dizer, não coração, quer adiantava dizer, nada. então substituindo uma coisa por outra. Por quê? Porque na verdade a boca é um estímulo, é o primeiro estímulo, é primitivo. É Sim, um estímulo primitivo, tanto que tem criança que chupa dedo dentro do útero da mãe, sim, entendeu? sim. Então é primitivo. Então é mais ou menos isso. O cigarro eletrônico, voltando a ele, é mais ou menos isso. Você vai fazer uma substituição, tá? Ou você larga de vez o cigarro eletrônico e você cuida da tua vida, então você tá ferrado mesmo. Você não vai ter retorno, não. E mais cedo, né? Luiz, nessas 4 décadas e meia de trabalho, com o passar dos anos, os seus pacientes estão cada vez mais jovens?
Aumentou, né? Você tem um aumento, né? Os pacientes estão vivendo mais, né? Isso aí estão vivendo mais. Houve uma diminuição dessa mortalidade, porque estão vivendo mais, né? Eh, e também uma qualidade de vida se eles fizerem aquilo que a gente orienta a fazer e tomar a medicação como deve ser feito, né? Então, isso aí realmente tem acontecido, porque a tecnologia melhorou, você faz um diagnóstico mais cedo, entendeu? Então, tudo isso faz parte, né? Ajuda muito. Um exame mais simples que a gente pede para ver uma doença coronariana é um teste de esteira. Pô, um teste de esteira, todos os meus pacientes, independente da classe social, eles têm condição de fazer um teste de Sim. esteira, entendeu? É claro que aí fez o teste de esteira. E no teste de esteira é algo muito interessante. Se você pega uma história do paciente, né? Você pega uma história bem feita, ele já tem um fator de risco importante, faz um teste de esteira, que dê um infradesnivelo do segmento ST no exame, Traduz. independente do esforço, ele cai a repolarização ali dos segmentos, né? Ele cai um pouco aquela ali, deu 1 milímetro, para mim ele já é uma resposta, eu já vejo com outros olhos, De que tá? tem alguma De que coisa tem errada alguma coisa acontecendo errada ali. com a história familiar. Aí eu já não faço mais outro exame, tá? Porque já foi feito ali, já me deu uma resposta de infradesnivelo, porque eu sei que a sensibilidade e especificidade do teste de esteira não é muito grande, mas já que deu, eu já respeito. Aí eu já peço logo um cateterismo. Aí é que entra a dificuldade. A dificuldade do cateterismo, porque todas as prefeituras elas têm um nível de liberação de cateterismo pelo SUS, tá? Então já começa a ter o problema é ali. Mas o pessoal lá em Varginha, o pessoal faz um valor muito bom, muito significante, tá? Eu sei disso, aí eu encaminho, eu tenho encaminhado meus pacientes, é um pessoal muito bom de mexer, o Gustavo, o Fabiano e o Gustavo, agora o Marcelo, né, que está lá, né, um outro colega, eles são pessoas muito boas de mexer, eles fazem uma diferença, e a gente encaminha do consultório para lá, é rápido, entendeu? E resolve. Tá? Aí depois, para cirurgia ou angioplastia, aí a secretaria tem que se virar. Aí, pô, já fez o diagnóstico, tá aqui, agora vocês se viram. Se vocês não se virarem, eu vou tomar. Aí a família toma outra posição. Perfeito. Entendeu? Não tem como. Uma curiosidade, Luiz. Até que ponto é comprovado pela ciência, e vocês profissionais da área sentem isso, eh, que peso o fator emocional tem na saúde do coração? A gente atrela sempre o coração como o órgão sentimental, enfim, o órgão do sentimento, enfim. Quando a gente fala de amor, a gente fala do coração, enfim. Eh, Isso na prática acontece muito. Uma pessoa com uma saúde mental prejudicada, fatalmente o coração será É. bruscamente atingido? Existe uma síndrome coronariana não obstrutiva, que está muito relacionado com a parte emocional, né? A pessoa faz um espasmo coronariano pelo estresse que ela tem passado. Um espasmo seria um inchaço do Não, coração? não, o espasmo é a contração de uma coronária, ela fecha, né? Dependendo do tempo de estresse, diminui a passagem de sangue para o outro vaso, é como se ela tivesse entupida, mas não está, mas ela fechou, tá? E com isso diminui a sua oxigenação e diminuindo, dependendo do grau de espasmo, ela vai ter dor no peito, tá certo? Ela pode ter uma isquemia até coronariana, tá? Ou pode ter uma arritmia, dependendo do local, né? Que é uma, vamos dizer assim, uma disfunção elétrica do coração. Então, ali é a síndrome coronariana não obstrutiva. E o paciente, às vezes, interna com uma suspeita de doença coronariana, faz todo aquele protocolo que é feito, é, e a gente também faz, às vezes, todo o protocolo, pede um cateterismo, você vai ver lá, as coronárias estão perto, ou então tem uma ponte miocárdica. O estresse dele piorou essa ponte miocárdica. A ponte miocárdica são esses espasmos que a coronária dá. Entendeu? Você faz o tratamento clínico, né? E o paciente tem que tirar esse estresse da vida dele. O que acontece é que o estresse é o dia a dia, né? De todo mundo querer Sim, mais, né? sim. Então tá aí o calor, eu tenho que ir para a praia. Para ir para a praia eu tenho que alugar um apartamento, eu vou ter que ir para o hotel, vou ter que gastar lá, né? Isso daí custa dinheiro, né? Então
todo mundo quer ir, né? Sim. Então, para isso tem que trabalhar mais, aí não entra porque tem uma certa crise, às vezes está uma certa crise no país naquele momento, e assim por diante, né? Então, é essa situação que leva ao estresse e leva à síndrome coronariana não obstrutiva. Uma das causas é essa daí que é a mais importante, né? É a parte Gente, emocional. tá bacana demais. Renata Marques. Boa noite, doutor Luiz Roberto. Muito bom ver o senhor com saúde. E tem umas mensagens aqui na numa matéria nossa também. Luciana Nonato, Deus abençoe. Marisa Carneiro, gratidão a Deus por sua vida, doutor Luiz Roberto. Rosilene Azevedo, desejo boa recuperação. Nilva Fidelis, Deus abençoe. Lúcia Helena, que Deus abençoe sempre com muita saúde. Sandra Borges, doutor Luiz Roberto, melhoras, que Deus lhe abençoe sempre. Néia Vieira, graças a Deus correu tudo bem, uma breve recuperação. Leia Campos, força, doutor, uma boa recuperação. Rosângela Leite, que Deus te abençoe grandemente. Doutor, precisamos muito de você. Francisca Pereira, que Deus continue abençoando a sua vida. Leila Rabelo, muitas bênçãos de Deus para você, tenha uma boa recuperação. E Wanda Leite, graças a Deus que está tudo bem agora, desejo sua breve recuperação. Um forte abraço. Carinho das Obrigado. pessoas, né, É Luiz? isso aí, obrigado a todos. Isso é importante. Luiz, para a gente poder ir para o intervalo, para privilegiar os nossos apoiadores, só mais uma pergunta e a gente volta para o bloco final. Caso o doutor Luiz Roberto não tivesse se atentado a essa sensação de peso, não sei se de ardência no coração, enfim, no português bem claro, doutor Luiz Roberto poderia morrer, poderia perder a vida? Poderia ter tido um infarto, poderia ter tido uma morte súbita, Caramba! né? Então, o que acontece é o seguinte: o que que a gente, o que que é importante? Você valorizar toda dor no peito, porque você vai pesquisar realmente esse quadro, tá? Um quadro de doença coronariana, que é o mais importante no momento. É claro que existem outras doenças, a miocardite, né? Esses dias eu estava estudando sobre Covid, né? Mais um pouco, mas não o Covid, doença Covid, e sim as complicações do Covid. Uma delas é a miocardite pós-Covid, Sim. né? Em que você não faz diagnóstico com eco, você não faz diagnóstico com cateterismo, você faz diagnóstico às vezes com uma ressonância magnética, tá? E assim por diante. Então Os você exames tradicionais não não detectam? detectam. Então, às vezes, você tem que ir mais adiante. Então, uma dor que você não tinha hoje, você tem alguns pacientes que têm e levam uma insuficiência cardíaca e você tem que tratar como tal, né? Com o tempo vai levar e você tem que tratar prevenindo o que vai acontecer no futuro. Então, na verdade, é um infarto mesmo. Eu poderia ter tido um infarto, tá? Ia ter um infarto, morte celular. É o que a gente tem medo realmente da doença coronariana, são a necrose, né? Que é o infarto, que é a necrose celular. Depois, se você tiver a necrose ali, você pode formar uma insuficiência cardíaca, um aneurisma, né, de ventrículo esquerdo e assim por diante. Aí é mais complicado. Você não vai tratar só a doença coronariana, você vai tratar também a insuficiência cardíaca, que é mais grave, né? Caramba, a gente vai dar uma pausinha para o doutor Luiz Roberto tomar uma aguinha, enquanto a gente vai privilegiar os nossos parceiros. Sérgio Nogueira, boa noite, doutor Luiz Roberto. Boa recuperação, Deus te abençoe sempre. Deixa eu trocar na tela aqui para a gente colocar o nosso apoio, como a gente faz em todos os programas, que é sempre importante a gente trazer rapidinho os nossos parceiros. Na Gestão AgroSoluções, nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo, analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos e ajudamos na tomada das melhores decisões. Entre em contato Gestão AgroSoluções, Gustavo Faria, CEO, que faz um trabalho fantástico de recuperação financeira das fazendas, vale a pena entrar em contato. MS Sonorização, para você que está a fim de fazer o seu evento, a sua festa, seja lá qual evento for, sonorização e iluminação é com a MS no 998-3609-24. Deixa eu mandar um abraço para o Taylor e lembrar que Bacon Zé serve uma verdadeira delícia. Aliás, uma não, Roger, várias. Ali a gente tem um hall de sanduíches artesanais maravilhosos, feito com muito carinho, com muito tempero, com muito capricho.
e vale a pena você pedir. Olha, 999487777. E por falar em comida gostosa, deixa eu falar de Galvão Restaurante. Amanhã, por volta de 11 horas da manhã, já bate aquela fome. E você sabe, Galvão Restaurante tem uma entrega super rápida. E para você que vai comer lá mesmo, vale a pena provar aquele churrasco maravilhoso. A culinária mineira do Galvão Restaurante eu recomendo porque é uma delícia. Outra delícia, bolos e doces feitos com amor em cada detalhe. Dani Oliveira, bolos e doces. Luiz, ela tem uma pipoca gourmet. A Yara vai amar. É a coisa mais gostosa do mundo. Deve ser a 8ª maravilha da humanidade. Tá a fim de pedir? 999229040. Mas também tem bolo, tem doces para festas. Tudo que você pensar em doces, fale com a Dani Oliveira. Vamos falar de saúde? Vamos falar dessa querida doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista, clínica médica, hipertensão arterial, doença renal aguda e crônica, infecção urinária, cálculo renal, hemodiálise e transplante renal, lá na Clinova, medicina especializada, aqui pertinho do estúdio do Podcafé Podcast. No 3661-3261, você vai agendar a sua consulta. Por falar em consulta, a doutora Daniela Carvalho, médica endocrinologista, nutrologia. Com ela você vai ter todo o carinho, todo o cuidado e atenção para tratar de itens como longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais, terapias injetáveis, aquela coisa tecnológica, mirabolante das canetas que fazem perder muito peso, como o Monjaro, por exemplo, você precisa de um médico que realmente seja gabaritado para te dar esse acompanhamento. E a doutora Dani é assim. Então, vá agora mesmo salvando esse número e amanhã entre em contato no horário comercial para você salvar a sua saúde perdendo peso. Por quê? Somente no mês de novembro foram quilos e quilos e quilos, muitos quilos perdidos por várias pacientes. A Renata, minha esposa, perdeu 20 quilos com esse tratamento. 99752-3049. A penúltima de hoje, deixa eu falar da TV Conecta, que tem o prazer de levar até a sua casa canais variados para que você fuja daqueles canais que querem te doutrinar, seja para a esquerda, seja para a direita. Você tem que ter a opção dos canais na sua mão com controle remoto. A teoria funcionalista da comunicação caiu por terra. Hoje quem manda é o telespectador, é o ouvinte, é o leitor, é o internauta. Então você escolhe. E na TV Conecta é sempre uma programação com muitos canais. Tudo isso porque a ConectaNet é a melhor internet de 3 pontas, é a internet que a gente usa aqui no programa. E a gente fecha falando, logicamente, dele. Núcleo de Saúde, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, cardiologia, clínica médica, cardiologia, eletrocardiograma. Não brinque com a sua saúde do coração, viu, gente? Faça um check-up e procure o Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o médico do coração, o médico do povo, no 99841-3363, 99841-3363. Por falar nisso, voltando ao programa, o Dr. Luiz Roberto continua com a gente aqui para o bloco final. Existe, Luiz, uma idade padrão de se aumentar o alerta em relação ao coração? Ah, é dos 40 aos 50, é dos 60 aos 70, existe isso? Roger, o que a gente tem visto hoje é porque está todo mundo sob estresse, né? Sim. Esse corre-corre aí e tal, muita gente. Eu tenho a seguinte ideia, eu entro em alerta com os pacientes acima de 35. Queixou dor no peito, eu já entro em alerta. Não é hipertensão arterial, Não, tô falando de doença coronariana, né? Tá, não perca o raciocínio, Luiz. É. Você falou de dor no peito e voltou a uma dúvida que eu estava no outro bloco. Quando você fala de dor no peito, nós leigos, a gente acredita o seguinte: só é preocupante quando a dor é no braço esquerdo, começa no braço esquerdo, sobe no braço, passa pelo ombro e desce para o peito. É isso mesmo? Dor no lado direito também preocupa? Preocupa. Dor do lado direito, dor do lado esquerdo, dor epigástrica na boca do estômago, dor no queixo, dor no dorso, nas costas, dor no pescoço.
dor independente se é no membro superior direito ou no membro superior esquerdo. Tudo isso tem ligação com o coração? Tem ligação. Você tem que. Você não pode. Por exemplo, eu vejo o seguinte: eu estou lá no pronto-socorro da Unimed, eu estou lá trabalhando. Eu trabalho lá às quarta-feira à noite. Sim. Né? Então eu estou lá de plantão. Tá, chegou lá com a dor no peito. Para mim é igual eletrocardiograma. Acabou. Estou com a dor no queixo, é igual eletrocardiograma. Estou com a dor no dorso, é igual eletrocardiograma. Peço eletrocardiograma, dependendo da idade do paciente, dependendo vamos dizer assim, do limiar de dor, né? Eu peço as enzimas e vou observar o paciente. O eletro deu normal, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma medicação nele e observar. E ver as enzimas. As enzimas normais. Deixa ele aí mais um pouquinho. Entendeu? A gente repete outro eletro. Daqui a pouco, repete outro eletro. Se for necessário, faz outra enzima. Tá? Dependendo da idade do paciente, da queixa, se melhorou ou não. Por quê? Porque você, por exemplo, eu tenho uma paciente, mas ela passou mal, foi para o pronto-socorro aqui, e foi muito interessante, porque foi feito num espaço determinado, de acordo com as diretrizes, foram feitos eletrocardiograma nela, foi feito as enzimas 2 vezes, e todas as enzimas e o eletro normal. Só que o Mota estava de plantão na UTI, quem não conhece, o Dr. Mota trabalha na nefrologia e na UTI. Ele me ligou e falou: Luiz, eu vou levar para a UTI porque a dor dela está muito típica. Entendeu? Então, uma dor muito típica, ele levou para a UTI. Quando chegou na UTI, ele deu um tempinho, fez o eletro e fez as enzimas. O eletro alterou, as enzimas alteraram. Quase 6 horas depois. Entendeu? Então, às vezes, é muito difícil você fazer um diagnóstico imediato no primeiro eletro ou na primeira enzima. Entendeu? Às vezes é muito difícil, dependendo do paciente, um paciente fumante, né? Um paciente com história familiar. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. E a dor típica, ela é muito variável. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado com aquele paciente que está chegando na hora que você está examinando. Luiz, jornalista é muito curioso. Agora está me martelando a tal da dor no queixo. Sim. Você recebe no consultório pessoal Sim, que chega pode reclamando de ter dor uma no queixo. parestesia no queixo, ela pode ter uma parestesia e ser uma doença coronariana. E normalmente essa dor no queixo é um sinal de alerta também para um possível infarto? Sim, sim. Vale a pena Caramba. eu não tenho nada, mas eu estou sentindo uma dormência no queixo, uma dor muito aguda no queixo. Entendeu? A pessoa fala, né, no maxilar. Aí, no maxilar inferior, o que você faz? Você vai fazer um eletro. Você faz um eletrocardiograma. Entendeu? É igual dor na boca do estômago, a dor epigástrica. Você pode estar tendo um infarto de parede inferior. No dorso, parede posterior, você pode ter. É da coluna, mas faz um eletro nele para mim. Entendeu? Pode ser da coluna, mas faz um eletro. Gente, olha essa prestação Entendeu? de Então- serviço e essa utilidade pública. Qualquer tipo de dor, não adianta, por exemplo, tô com uma dor, Luiz, na boca do estômago. Tomei um paracetamol, brasileiro se automedica, não melhorou. Aí já é caso de pensar, de procurar um Sim, médico. e ainda tem que tomar certo cuidado ainda mais, porque, por exemplo, vamos supor que eletro normal, todas as enzimas normais, e o paciente, você fez a medicação, mas ele continua com aquela dor no peito, ou uma dor epigástrica. Faz um raio-x dele, porque pode ser até um aneurisma dissecante de aorta. Meu Deus. Então você tem que buscar o que pode estar acontecendo, né? A pressão dele está caindo. Pode ser um aneurisma que está dissecando e está rompendo aquilo tudo ali. Então, a medicina ela é muito difícil. Ela não é fácil. Ela é muito difícil. Mas tudo, Luiz. Taylor Duarte, antes da pergunta. Taylor Duarte, boa noite, meu irmão, doutor Luiz Roberto. Boa noite, Roger, acompanhando o programa. Professor Taylor. As pessoas vão no consultório hoje, Luiz, acometidas de algum problema no coração, da mesma forma como iriam há 40 anos atrás, com os mesmos problemas? O pessoal hoje eles vão mais, né? Tem mais facilidade, né, de consultar, né? Mas as doenças são as São as mesmas. mesmas, né? Ele tem mais Acesso. facilidade, mais acesso, né? Tem mais afinidade com a área da saúde, né?
Então, eles vão mais. Luiz, e uma questão que a gente observa em outras patologias, em outras áreas médicas, que o homem ele é mais cabeça dura no sentido de não querer procurar um médico, vai às vezes só arrastado, obrigado, em último caso, nas questões principalmente na questão de próstata, enfim, algumas questões que envolvem, entre aspas, masculinidade, preconceito, criação antiga, enfim. Com o coração também é assim? O homem também é meio relaxado? Sim, a mulher vai mais, né? A mulher procura, porque o que que acontece? A mulher, quando ela chega aos 18 anos, 17, 18 anos, ou até mais, ou até antes, né? A mãe leva, né? Ao ginecologista, né? Então, leva ao ginecologista, porque está uma disfunção hormonal, a menstruação, principalmente na adolescência, ela vem, vai embora, vem, vai, aquele negócio todo. Então, ela tem já essa ligação com o profissional, tá? Depois ela continua fazendo seu preventivo todo ano, todo meio, todo ano, né? Então ela tem essa ligação profissional novamente. Aí ela vem, ganha neném, né? Então, quando ela está na gestação, ela tem a ligação com o ginecologista, o obstetra. Depois, o pediatra. Sim, E nisso o homem não participa nada disso, né? Ele não tem essa participação, porque ele só vai ter o problema de próstata depois de 40, né? sim, Enquanto isso, ela já ganhou 20 anos ou mais verdade, em contato com o seu médico. verdade. Então ela está mais disposta. Por isso que a mulher, as doenças nela, né? São doenças que ela consegue pegar tudo no começo, no início, é muito mais fácil do que o do homem, né? Entendeu? Luiz, para a gente, Rose Soares, boa noite, doutor Luiz Roberto, Deus abençoe grandemente sua vida. Boa noite, Roger, boa noite, Rose, muito obrigado a todos que estão participando aqui. Antes, deixa eu só ler mais algumas mensagens aqui, que isso é muito bacana. Eu acho que tudo na vida é a lei da causa e da consequência. Você nunca vai ter uma recompensa boa se o plantio não foi satisfatório, se você realmente não investiu com muito amor, com muita dedicação, com os melhores produtos, enfim. Acho que em tudo na vida é assim. E o caso da relação das pessoas com o Luiz é assim. Zélia Silvério Brito, que o Senhor se recupere rápido, Deus abençoe e proteja sempre. Ivanice Feliciano, melhoras, Deus está com você e uma ótima recuperação para continuar nas aulas com o João do Correio quando chega sempre. Estou aqui na porta, fica com Deus. Fazendo aula com o grande João, Legal. aula de violão. Uhum. Ah, que bacana aí, Luiz Tô lá Roberto um mês também. sem aparecer. Depois dessa aqui. A música é uma terapia É. também, né? Ajuda muito. Uma resposta rápida, Luiz, por favor, para eu continuar aqui. Eu falei de terapia. Depressão, por exemplo, que é o mal do século, pode diretamente afetar o coração? Sim, é. Se você tem uma depressão, ansiedade, todas essas doenças, bipolaridade, transtorno Síndrome de do pânico? ansiedade, tudo, você libera substâncias tóxicas no organismo. A substância tóxica, seu organismo é uma fábrica, pô, de fabricar. Fabrica aquilo que você. Sim. Se você está feliz, vai produzir só substâncias felizes. Endorfina, enfim. Endorfinas e tal. Se você está triste, vai produzir só substâncias que vão te causar toxicidade, né? Aham, Então é o que você é, aquilo que você produz, pô. perfeito. E também aquilo que você ingere, que você Claro, come. independente se você botou o chinelo, né, no pé direito ou no pé esquerdo. Sensacional, gente. Todos vão ter as mesmas doenças, todos Ai, são meu iguais. Deus do céu. Eu vou entrar não aguento. Eu vou entrar em 2026, doutor Luiz Roberto. Todos nós vamos entrar com o pé direito, queira você ou não, nós vamos sim entrar com o pé Claro, direito, com a coisa boa da vida, gente. essa sempre foi a teoria, por que que nós temos que mudar? É. Aliás, por isso mesmo que Luiz Carioca conhece lá melhor do que ninguém. As próximas férias eu passarei, sabe onde? Em Ipanema. Isso. Entendeu aí, né? Ipanema, Ipanema. E é de graça. Ipanema, não tô ganhando nada. Ipanema. Rosiane Oliveira, que sua recuperação seja rápida. Isabel Reis, que bom estar em casa, cuide-se bem. Maria Mesquita, que Deus abençoe e proteja com muita saúde.
Ana Maria Oliveira, que Deus continue abençoando e boa recuperação para o doutor Luiz Roberto. Márcia Vitor, melhoras, meu amigo, em oração por você. Deus te abençoe. Aí eu preciso fazer uma pergunta pegando esse gancho. Eu sei que o Luiz, e isso é uma coisa bacana, porque a gente tem a imagem distorcida de que médico, algumas pessoas acreditam, tá, gente? E não é assim. Que o médico, por ele estar muito envolvido com ciência, ele é ateu, ele não acredita em nada, em sobrenatural, em forças divinas, em nada disso. E a gente sabe que não é assim. Ah, qual foi a importância de Deus na sua recuperação, Luiz? Ah, não, é tudo, né? Ah, no diagnóstico, tudo, 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 tudo. Em todo o processo você viu a mão de Deus. Todo o processo. Ele e todos os anjos que ele Sim, manda para a gente aqui, porque muitas vezes pensa assim, é Deus, será que foi só ele ou será que foram os anjos que ele manda, tipo sim. o teu guardião, É o né? exército dele, como O ele é teu o anjo, chefe dos o exércitos. teu anjo da guarda, se você não Sim, acredita no teu anjo da guarda, meu filho, o livre-arbítrio é seu de acreditar ou não. Se você chega e fala assim, eu acredito no meu anjo da guarda, opa, pera aí, ele tá com a luzinha acesa para você o tempo todo. Se você fala que não acredita em anjo da guarda, o livre-arbítrio é seu. sim. Você vai dar a topada na esquina, você vai dizer para você que tá tudo ruim, nada tá bom. Pô, pera aí, então você tá deixando teu anjo da guarda de lado, que tá tudo ruim, tá tão ruim assim que você não pede, né, uma proteção pro teu anjo da guarda, né? Sei lá, ou você faz uma oração, você acende uma velinha, ou você cai de joelho, independente da tua religiosidade, da tua espiritualidade. O importante é você acreditar nele, pô. Se você não acreditar, como é que faz? Como é que ilumina teu caminho? O Exatamente. livre-arbítrio é teu em tudo na vida. Tudo. Tudo. Se você não acredita em Deus, é o teu livre-arbítrio. Agora, eu acredito, eu peço a Ele. Eu Sim, acredito no meu anjo da guarda, eu peço a Ele. sim. Tá? Então, eu acordo todo dia de manhã, eu faço a minha oração, pego minha água, boto a mão, água fluidificada, fluidifico a água, bebo a minha água e assim eu vou adiante. Tá? Não deixo de pedir ao pai, à mãe e ao filho. Aos três eu peço e agradeço. É Isso daí eu faço. espetacular. Cidinha Pirangelli, melhoras para você, meu amigo do coração, e que cuida do meu coração também. Fabiana Maria Luiz, melhoras, meu grande amigo, estamos em oração, Deus no controle, sempre já deu certo. Elizabeth Brito, que Deus te abençoe na sua recuperação, doutor. Maria da Aparecida, fiquei sabendo há poucos dias pela Iara, graças a Deus correu tudo bem. Desejo melhoras, doutor. Grande abraço. Cidinha Silva, uma boa recuperação. Aqui é bacana, que eu gosto quando a mensagem vem mais detalhada. Heloísa Helena Brito Diniz, meu amigo, gosto muito de você e só posso lhe desejar uma vida feliz com muita saúde, luz e paz. Adoro você e a família toda. Acho até que já faço parte da sua família. Meu neto adora o vovô doutor dele e a vovó Yara também. A mais coruja, adoramos vocês todinhos. Amor de sempre e para sempre. Abração para vocês tudo. Boa. Que bacana, gente. Gente boa. Que Família boa essa bacana, daí. que bacana. Vi essas crianças pequenininhas, tudo dela. Aí, ó. Gente, a gente está encerrando o programa de hoje. Eu não vou fazer a versão do cara a cara com o Luiz, já fizemos duas versões do cara a cara, as perguntas vão ser repetitivas, mas eu quero, roubando do cara a cara, fechar com mais duas questões para o nosso amigo e irmão, doutor Luiz Roberto Laurindo Dias, a quem eu agradeço sempre, frequentemente. Vocês imaginam, gente, uma pessoa acreditar no seu trabalho um dia, é bacana. Um mês, é bacana. A pessoa acreditar no seu trabalho 32 anos. Tirando a Yara, a pessoa que o Luiz mais conviveu na vida foi comigo. Entre aspas, porque são 32 anos de parceria, desde a TV Cidade. Eu não tinha nem um fio de cabelo branco ainda, e o Flamengo já tinha mundial, já tinha só o Mundial do Zico. Aliás, Luiz, como é que você viu esse futebol do final do ano aí, o seu Flamengo e o meu Corinthians? Não, foi muito bom. Eu acho que as duas maiores torcidas do Brasil, né? Eu acho que é isso aí mesmo.
Um investiu muito, né? Que é o Flamengo. O outro tá devendo muito, 3 bilhões. E eu não sei como é que Então, ganha ainda. e eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que tudo tem que ser investimento. Sim, Porque até na saúde. o que acontece, ô Roger? Não adianta a pessoa fala assim, a prefeitura está dando isso, a prefeitura está dando aquilo, mas vem cá, ele está dando, não, você está pagando imposto, mas para você pagar imposto, você tem que Exato. trabalhar. Exato, Se você não trabalhar, você não paga imposto, sim. entendeu? Então, alguém está bancando toda essa situação. Essa situação, quem banca é o povo, são os empresários. Não adianta achar que vai sair do governo, que o governo tem dinheiro, o governo não produz nada. O que o governo produz? Ele produz empresa? Ele produz lucro? Não, ele não produz. Quem produz somos nós. Nós produzimos. Nós produzimos e mantemos essa máquina toda que está por aí. Então, é a mesma coisa. É uma empresa igual o futebol. Não adianta o futebol ficar dependendo de governo para bancar. Não, ele tem que produzir. Ele tem que ir atrás, entendeu? Dos empresários, ele tem que ir lá e tal, e assim por diante. E o Flamengo fez isso. Sanou O as contas. Palmeiras fez isso. Fez, Entendeu? Então o pessoal fala, os dois são diferenciados. Mas tem que ser, porque eles fizeram isso. fizeram. Eles tiveram. O Flamengo quase que foi para a segunda divisão. Sim, Isso aí tem 13 anos que o Flamengo está vivendo isso. e foi avisado pelo presidente da época que ele Entendeu? falou: ó, nós vamos ficar alguns anos aí sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Vacas magras, mas preparem porque a gente vai dar um salto lá na frente. É E isso aí. aconteceu. Aconteceu. Agora, se o clube não produz, o clube ainda rouba um clube, como aconteceu com o Cruzeiro, Com Corinthians com o também. Corinthians. Pô, aí o que acontece? O clube tá lá, tá indo bem. De repente entra um cara, rouba tudo que tem o clube. Sim. Acabou, ninguém fala nada. Não esqueça que esse dinheiro que do Cruzeiro que aconteceu, eu sempre falo isso, é do povo. Claro que é. Então isso é um caso federal. Sim. Isso daí não é simplesmente não que roubou o João vai embora não. Sim, Entendeu? É porque é um INSS da vida. claro. É um banco master. Exato. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Não, isso daí vai. Mas é assim mesmo. Então nós estamos ficando no assim mesmo. Sim. E não pode ser assim. Sem contar que a gente está vivendo, agora falando em Entendeu? linhas gerais, Luiz, a gente está vivendo, eu trouxe alguns especialistas do direito aqui, abrindo um pouco mais o leque da conversa nessa fase final do nosso podcast de hoje, já agradecendo a audiência, o carinho de todo mundo, muito obrigado também aos nossos apoiadores, especialmente ao Luiz por estar aqui pela terceira vez conosco, de cadeira cativa, voltará sempre. A gente está vivendo, segundo os especialistas, acho que nem precisa ser especialista, acho que qualquer leigo sabe disso, Luiz, uma ingerência absurda dos poderes lá de cima, em nível federal, e aí a gente tem um judiciário mandando no executivo e no legislativo, e aí a coisa degringola, fica uma coisa complicada demais. Tudo pode, né? Tudo pode para quem não bate continência. Sim. Né? Tudo pode, quer dizer, eu posso chegar no Banco Master, dar esse rombo que teve, o cara ia Exato. pegar o avião, Exato. alguém denunciou para poder Exato. pegar, senão ele não estava aqui não, ele estava em Dubai. Sim, E quem é que está pagando isso tudo aí? com Somos nós. certeza. É igual ao INSS. Sim, A Previdência, quem é que vai aposentar hoje? Pergunta qual o jovem hoje que quer ter a sua Previdência descontada. Ninguém quer. Ou o cara quer pagar uma Previdência privada, sim. ou ele quer ser um NP, um PJ. Um PJ. Por que ele quer ser PJ? Perfeito. Pô, ele quer ser porque ele não quer pagar a Previdência. Sim. Se ele tiver, ele paga a Previdência particular dele. Olha os Correios também, a situação que está. Então, Correndo o risco de fechar. E quem é que paga por isso? Ninguém, não tem ninguém para resolver isso. Só que tem uma coisa, o povo não enxerga uma coisa. No futuro, você não aposenta, você vai ter que pagar uma conta que vai ser da educação, Sim. que vai ter menos dinheiro para educação, Sim. vai ter menos dinheiro para saúde, porque a balança não vai fechar, não vai fechar, a conta não fecha. A conta não fecha e a balança vai ser dos gastos está sendo maior, Sim. entendeu? Do que realmente você tem de dinheiro. Você vai ter que tirar de algum lugar. Que é o que acontece no Corinthians, por exemplo, voltando ao futebol, 3 bilhões de dívida. E aí, Luiz, só um detalhezinho que mostra a esculhambação que é o Corinthians. Eu vi um cara dizendo um negócio ontem, depois do título da Copa do Brasil,
e o Luiz deve ter ficado feliz porque foi em cima do rival Vasco, como diz a Isso. minha amiga Yara, O- o Vasco. o Vasco. Aí o Alberto do Alibe, ex-presidente do Corinthians, além de todos os escândalos de corrupção, das formas mais absurdas e diversas que tem, comprovaram que estavam roubando o dízimo da igreja do Parque São Jorge. Aí, ó. Até É o o dízimo. dízimo. O Vasco está nessa situação porque ele foi roubado quanto tempo? O Eurico Miranda teve lá quantos anos? Sim, sim. E você falou do Cruzeiro também. A Ué. gente viu. Luiz, falam assim, pra gente fechar futebol, falam assim: time grande não cai. Cai quando roubam. É Só claro. cai quando roubam. Porque aí ele vai cair, porque Sim, o valor dele, profissional dele, vai estar lá embaixo. sim. E Lógico. um veleirozinho afundar, ok. Agora um transatlântico Transatlântico, afundando, afundar, é é muito isso. mais difícil submergir. Claro. Falou tudo. Ivone de Paula Lopes, boa noite, Roger e doutor Luiz Roberto. Desejo muita saúde a você, doutor. Grande abraço e gratidão sempre por tudo que já fez e faz por minha família, principalmente por mim. Que bacana isso. Essa questão do agradecimento, do reconhecimento, é uma coisa fantástica. Luiz, para a gente poder fechar esse assunto, te agradecendo novamente a presença. Nos veremos em mais um podcast em 2026. Para fechar com chave de ouro, qual o segredo, qual a dica para todo mundo que está acompanhando para ter uma saúde não só cardíaca, mas o especialista em cardiologia, como você também é um clínico geral, também conhece tudo de saúde. Quais as dicas para passar bem esse final de ano sem os exageros ou com alguns exageros? Qual é a dosagem? Sem exagero, é lógico, né? Alimentação adequada, reduzir aí a bebida alcoólica, né? Beber bastante água, né? Isso é muito importante. Sim, Porque existe um erro que eu bebo muita cerveja, então eu estou hidratado. Mentira, viu? Você urina mais do que o normal, né? Bebendo muita cerveja, né? Aí o que que acontece? Você desidrata. é o Por isso você tem que contrário, beber água. Você tem que beber água, né? intercalando. Intercalando, senão você não hidrata. Então tem que beber muita água, né? É importante beber água, porque inclusive a água, você tem uma diluição na corrente sanguínea bebendo água, com isso o seu sangue fica menos viscoso. Menos viscoso, então ele dá mais trombo, né? Menos doença trombogênica, né? Ah, Então, ah, por isso é importante. lembrei de duas coisas, Luiz. Doação de sangue também, além do aspecto social, humanitário, é verdade que também é importante porque também ajuda a raliar o sangue? Tem pessoas que têm hemoglobina muito alta, né? Então, com isso, há uma tendência a formar doenças, né? Trombóticas. Então, ela doando sangue, essa hemoglobina vai reduzindo, tá? Então, com isso, ajuda bastante. O jovem, né? O pessoal que não tem doença e tal, é bom doar sangue. Nesse sentido aí. É muito bom. Ou então vai ter que ficar usando a essa infantil aí por Caramba. muito tempo, E né? a última pergunta, Luiz, que me surgiu agora antes, Cidinha Pirangeli participando aqui também. Boa noite, meu amigo do coração. Boa noite, Roger. Boa noite, Cidinha. Obrigado pela participação. Aliás, obrigado a todos que participaram. A gente está vivendo um advento também, acho que dos últimos 10, 20 anos no máximo. Me corrija, Luiz, eu acho que há 30, 40 anos atrás não tinha isso. Eu estou falando dos energéticos. Isso realmente é muito preocupante, Luiz, a Sim. pessoa associar com bebida e ir para balada? Energético, não esqueça que energético tem um teor de cafeína muito grande, e isso daí leva doença rítmica, arritmia cardíaca, tá? Então, as doenças elétricas, né, que aumentam a frequência cardíaca, pode levar a doença nesse nível de ritmo e aumentando os ritmos cardíacos e levar à morte súbita, né? Mas inclusive para quem não tem nada no coração, Para quem não tem nada no coração. É para o qualquer excesso de pessoa. cafeína que tem nos energéticos. Qualquer pessoa. E aquelas outras substâncias como leucina, taurina, isso Não, não não, tem. aí não, é só mesmo A só o questão energético da da cafeína. cafeína em excesso. E a associação com álcool é pior ainda. Sim, porque você aumenta, né? O álcool, ele é hipercinético, ele Ele aumenta, potencializa. potencializa a energia do coração, a energia elétrica, a parte elétrica. Se você usa energético, você aumenta mais ainda, né? Perfeito. Luiz, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Graças a Deus,
O Luiz está bem. Eu precisava fechar essa conta com você que acompanha o nosso programa, que acompanha o Conexão Três Pontas e que estava bastante aflito. Eu falei, olha, eu preciso levar o Luiz para mostrar, literalmente em carne e osso, que está muito bem, está trabalhando. Agende o seu check-up, agende, marque aí a sua consulta para que você não tenha nenhum sobressalto, nenhuma surpresa, nenhum dissabor. Muitíssimo obrigado, Luiz. Um ano novo, um Natal maravilhoso para você, para a Yara, para os filhos, para toda a família. Aproveite bastante, descanse. Eu só torço para que você não seja tão feliz no futebol. Tirando isso, eu torço para. E olha que nós vamos nos enfrentar. E aí, gente, eu já vou fazer um desafio aqui, que eu sei que o Luiz vai aceitar e eu vou me arrepender de fazer isso, mas eu vou fazer. Supercopa, ano que vem, Corinthians e Flamengo valendo uma cesta básica para a Vila Vicentina. Fechado, Luiz? Fechado. Eu sei que quem vai ter que pagar sou eu, porque eu acho Aí, que ó. não vai dar para aguentar o Nada, Flamengo, mas tranquilo. tá apostado. Obrigado, Luiz. Deus Nada. abençoe. Feliz Natal, feliz Ano Novo para Obrigado. vocês. Feliz Natal para você, feliz Ano Novo, feliz Natal para todos os ouvintes, feliz Ano Novo, né? Que Deus, com a mão dele, né, divina, né, traga tudo de bom para vocês no ano que vem. Que esse ano que não acabou ainda, mas Sim. no ano que vem, tá? E tudo de bom. Eu agradeço a todos pelas orações. E a última agora, como se fosse um cara a cara, em 2026. Luiz Roberto e a Yara vão entrar com o pé? O pé direito. Pô, acorda com o pé direito, tem que entrar com o pé direito, não Com tem jeito. certeza. Obrigado, gente. Valeu pela audiência. Nos vemos na próxima segunda-feira, no último programa do ano. Mas em 2026 voltamos revigorados, renovados e com. Renomados também, graças a Deus, por conta do perfil que a gente adotou no jornalismo. A gente volta tendo a Cocatrel também no nosso oferecimento como uma nova parceira que vai nos agregar muito. Muito obrigado a todos. Nos vemos segunda-feira. Fiquem com Deus. E aquela dica que eu falo sempre, desde o dia 5 de dezembro do ano passado, quando ele, Dr. Luiz Roberto, foi o nosso primeiro convidado do primeiro Podcafé Podcast. Tá a fim de vencer na vida? 2 receitas básicas. A primeira, desacomodar. Tire a bunda do sofá, da poltrona, corra atrás. Nada cai do céu de graça, a não ser chuva. Milagre para acontecer, você tem que correr atrás dos dons que Deus te deu. Se você é a imagem e semelhança dele, corra atrás. De graça não tem nada, porque ele falou de livre-arbítrio e é pura verdade. E o principal, lembrar que lá em cima tem um cara que é Senhor e Salvador. Um outro termo que o Luiz usou, ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá e o chefe dos exércitos. Uma legião de anjos, de arcanjos que realmente abençoa a sua vida, tudo com as bênçãos do cara lá em cima, que ele pode tudo, ele faz tudo. E ele realmente nos dá as bênçãos. Ele não dá aquilo que a gente quer, tá? Ele dá aquilo que a gente precisa. Ele sabe o que é bom pra gente, não aquilo que a gente quer. Às vezes o que a gente quer vai fazer mal. Grande abraço. Tchau, tchau.